Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos, amém? Glória a Deus por isso, que nesse dia o Senhor derrame do seu Espírito sobre a tua vida e que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a teu respeito e a respeito da tua casa, em nome de Jesus, amém? Para ir à frente de vocês, para guardarem a cada um de nós, a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que nós lemos ontem o capítulo 1 do 21 até o 28, e agora nós vamos ler a partir do 29, e este 29, se você já abriu a tua Bíblia, então, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e saindo eles da sinagoga, nós já vimos o significado da palavra sinagoga, significa reunir, né? E era os judeus formaram as sinagogas, criaram as sinagogas a partir de Nabucodonosor, quando ele leva o povo para o exílio. Então lá eles fazem estas sinagogas, esse local onde eles se reúnem para adorar e para ensino, para adoração e para ensino. Então era um local onde eles se reuniam para que eles pudessem ensinar, a transmitir a lei e adorar a Deus. E diz ali que Jesus saiu então daquela sinagoga com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Então ele saiu e foi, do local que ele estava para a casa de Simão e André. Esse Simão, você já sabe, é Pedro. E a sogra de Simão achava-se acamada, então com febre. E logo lhes falaram a respeito dela. Então aqui a gente pode ter tirar duas lições desse pequeno versículo. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. A primeira é que Simão tinha uma sogra, né? Então, se ele tinha uma sogra, ele era casado. Só quem não teve sogra foi Adão. É o único que não teve sogra. Amém? Adão não teve sogra, mas aqui diz que Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, ele era casado. Amém? A segunda coisa é que quando Jesus chegou na casa deles, já falaram para Jesus a respeito da situação dela. Então isso nos ensina que nós devemos levar a Jesus as nossas causas. Devemos levar a Jesus os problemas, as enfermidades, as lutas, as dificuldades. Devemos entregar para o Senhor, assim como eles fizeram aqui. Então nós precisamos aprender isso. E diz a palavra que no versículo 31, Jesus então aproximando-se de quem? Da sogra de Pedro, de Simão, tomou-a pela mão. Por quê? Aprenda isso. A luz e as trevas não comungam, elas não se misturam. Então, quando Jesus toma pela mão a sogra de Simão, o mal, a doença, a enfermidade vai embora. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então, dou duas lições aqui também. Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa, contar para ele as nossas lutas, as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades. Porque quando Jesus entra na nossa casa, todo o mal, toda a doença, todas as trevas vão embora. E a segunda coisa que a sogra de Simão Pedro fez aqui foi servi-los. Então nós precisamos aprender que a partir do momento que Jesus entra na nossa casa, nós precisamos servir ao Senhor Jesus. Amém? Então não adianta só convidar Jesus para entrar. A tua vida agora deve servir ao Senhor Jesus. Então, quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, nós o convidamos declarando que Ele é nosso único Senhor e Salvador, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e a partir desse momento nós começamos a servi-lo, como? Obedecendo a sua palavra. Amém? E então diz que ela passou a servi-los. Então, convide Jesus para entrar na tua casa. Amém? E Ele vai mudar tudo. Ele vai mudar toda a história, todas as circunstâncias, porque aonde Jesus entra, onde Jesus chega, tudo muda. E no versículo 32 diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então, as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali, ao cair da tarde 6 horas da tarde, né? 18 horas para nós, né? 6 horas da tarde. E lá o horário ele é dividido 6 às 9, 9 às 12, 12 às meia-noite, né? Às 3 horas da manhã e das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então são 4 vigílias.
Alguns contam como 3 vigílias, dependendo se é a vigília dos judeus ou se é a vigília dos romanos, né? Então, uns têm 3, o outro tem 4. Então diz aqui, ao cair da tarde, trouxeram os endemoniados e enfermos, toda a cidade estava reunida à porta, então toda a cidade ficou ali assistindo, vendo o que estava acontecendo, vendo as pessoas chegarem doentes e saírem curadas, vendo as pessoas chegarem cativas e saírem libertas. Você pode imaginar que coisa tremenda? Você sabe que quando nós lemos na palavra do Senhor que Jesus diz assim, ó, peça ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos, nós precisamos ter esse entendimento que o Senhor quer nos usar para que as pessoas possam ver Jesus Cristo operar, ver Jesus Cristo curar, libertar, salvar, amém? E então as pessoas estavam ali, me perdoe, as pessoas estavam ali vendo o que Jesus estava fazendo, vendo Jesus operar milagres, curar os enfermos, restaurar, amém? Então eles viam isso. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Então tem alguma enfermidade que Jesus não possa curar? Não, ó. Toda sorte de enfermidades. Então toda enfermidade Jesus Cristo cura. Amém? Louvado seja o Senhor. Também expeliu muitos demônios. O que é expelir? É expulsar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam vivendo sob a influência de um demônio, né? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus testifica isso, que os demônios eles são reais e que eles interferem na vida daquelas pessoas que dão lugar, que dão brecha para eles. Ah, como que eu não dou brecha? Obedecendo a palavra. Amém? Convidando Jesus para entrar na tua casa, amém? Como aqui Jesus foi até a casa de Simão e de André. Quando ele entra, tudo começa a mudar. Então você precisa convidar ele para entrar na tua vida, declarar ele como teu único e suficiente Senhor e Salvador, se arrepender e confessar os seus pecados. Ou confessar os seus pecados e se arrepender deles. Então, quando nós fazemos isso, Jesus entra e toda sorte de enfermidades ela vai embora, todo demônio vai embora também. A Bíblia fala que eles existem. E se a Bíblia fala, eles existem. Amém? Nós podemos contar inúmeras experiências de pessoas que manifestaram ou manifestam, né? Espíritos malignos. E é muito comum, né? Quando você põe a mão na cabeça da pessoa e essa pessoa tem um espírito maligno e você declara o nome de Jesus e você é um servo de Jesus Cristo, não é como os filhos de Cefas, né? Que eram 7 filhos exorcistas, diz a palavra, que eles foram lá expulsar o demônio de uma pessoa, quando chegaram lá e disseram para ele, sai em nome de Paulo, né? Em nome de Jesus Cristo que Paulo prega, o demônio falou para eles assim, aquele espírito maligno falou para eles assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço. Então, o mundo espiritual conhece aqueles que são do Senhor, porque eles são selados. O mundo espiritual enxerga e vê quem é e quem não é. Nós podemos ser enganados. A pessoa diz uma coisa, mas vive outra. Mas no mundo espiritual não. Então, quando aqueles filhos de Cefas, exorcistas, foram lá e tentaram expulsar, disse, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? E deu um cacete neles, que eles fugiram nus e surrados pelo demônio. É verdade. Depois a gente pode ver a referência, se você pesquisar. Outro dia, inclusive, alguém veio para mim, pastor, onde fica a referência de tal? Eu não estou achando aqui na minha Bíblia. E, amados, hoje o jeito mais fácil de você achar um texto que você não está achando, não está encontrando, é ir no Google. Digite lá, Bíblia, filhos de Cefas. Ou de Cefas, me deu um branco aqui, mas você vai procurar lá e vai aparecer. E aí vai te dar exatamente em qual evangelho, em qual capítulo, em qual versículo está falando deles, tá? No próprio Google, tá? É bem fácil, bem rápido, né? É mais prático do que você pegar uma chave bíblica, né? Se você não sabe o que é chave bíblica, antigamente quando não tinha Google, você tinha que ir numa livraria evangélica, numa livraria, né? Ou católica também, né? Na Paulus também, né? Que são livrarias católicas que tem em todo lugar. E você tinha que comprar uma chave bíblica. Então você pesquisa a palavra
e ele te diz em quais textos da Bíblia, né, ou pelo menos os principais, aquela palavra aparece. Então daí você acha lá, tá lá em tal texto, aí você vai lá e acha, né? Então isso se chama chave bíblica, tá? Hoje em dia, com o Google, né, eu creio que isso caiu muito em desuso. Agora, comentário bíblico ainda tem bastante, né? Também a chave bíblica, tem algumas chaves bíblicas que elas não mostram só a referência bíblica da onde ele está, mas também explicam a palavra e explicam o significado, o sentido, que também é interessante, né? E que aí você tem que ter um pouquinho mais de jeito para poder pesquisar se você for fazer isso pela internet, ok? E aí diz aqui que ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios e não lhes permitia que falassem, porque sabiam quem ele era. Como eu disse, eles conhecem, eles sabem quem é quem no reino espiritual. E aí diz que tendo-se, para nós terminarmos, tá? Nós vamos ler aqui, tendo-se levantado alta madrugada, versículo 35, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, eu quero dizer para você que eu e você temos que ter o nosso lugar de oração. Nós temos que ter o nosso lugar de oração, o nosso momento de oração pessoal, individual ao Pai. Jesus fazia isso, Jesus é o nosso exemplo. Então diz aqui que alta madrugada, ele saiu para um lugar deserto e ali ele orava. Quer dizer, é um lugar onde ele vai lá ter intimidade com Deus, conversar com Deus, orar, porque orar é conversar, né? Não é aquela coisa Deus de Abraão, de Isaac, nada disso. Isso aí é ladainha, tá? Vai lá e conversa, claro, o Pai Nosso é um modelo, né? De oração, que nós devemos entrar na presença do Senhor, devemos confessar os nossos pecados, e aí nós podemos apresentar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, e apresentar os nossos pedidos, fazer intercessões, né, pelos irmãos, pelo próximo, por necessidades, claro, né? Mas diz que Davi tinha este hábito, então nós devemos ter esse hábito também, porque é deste hábito que nós nos colocamos na presença de Deus, e isso alinhado com obediência da palavra, com jejum, isso traz algo sobre as nossas vidas que se chama unção de Deus, consagração, e aí nós começamos a ter autoridade para usar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus não é uma palavra mágica, tá? Não é uma palavra, como se fosse uma palavra mágica, quando eu falo tudo acontece, ok? E ali ele orava, e procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, interessante, né, esta observação, na sinagoga deles, não era de Jesus. Preste atenção, porque tem algumas coisas que trazem um significado totalmente diferente, né? Quando ou melhor, dá um significado profundo quando nós começamos a perceber que Jesus estava indo nas sinagogas deles. Deles quem? Dos judeus. Tá? E expelindo os demônios. Então ele ia nas sinagogas, ensinar a palavra e expelir os demônios. Então isso aqui nos ensina aqui também, né? O tempo está adiantado, mas eu preciso falar isso. Pode ter pessoas com demônios dentro da igreja, se tinha dentro da sinagoga, tem dentro da igreja, né? Pode ter lugares aonde Jesus não está? Pode. Então Jesus estava dizendo, ele podia, seria interessante se a Bíblia dissesse assim, pregando na sinagoga de Jesus. Não, não falou isso. Ele falou na sinagoga deles, porque não era de Jesus. Mas ele usava lá para pregar a palavra, lá para declarar a palavra, lá para ensinar com autoridade, como nós lemos. Amém? Até aqui eu acho que está ótimo. Vamos orar em nome de Jesus? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra ela nos ensina, a tua palavra ela nos dá direção, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos nesta manhã convidar Jesus para estar mais este dia nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, vindo com a sua graça, com o seu poder, para que todo o mal saia, toda a enfermidade saia, toda a doença saia. Em nome de Jesus Cristo, você que está enfermo neste dia, se você está convidando Jesus Cristo para entrar na tua casa, no teu coração, para ser o teu único e suficiente Senhor e Salvador nesse dia, receba na autoridade do nome de Jesus Cristo a cura em nome de Jesus. E que todo mal saia da tua casa também, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.
Não esqueça de colocar os seus pedidos de oração nos comentários. Amém? Nós lemos e oramos por todos eles. Porém, ali não tem como nós respondermos. Então você deve ir pelo Telegram da Igreja do Pôr de Cristo, acionar lá uma moderadora que tem a chavezinha azul e ali você pedir para falar com um dos pastores. Amém? Que Deus te abençoe muito. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.